Bom dia a todos. Bom dia. Aqui presente e aqueles que estão atrás da nossa telinha, né? E aos nossos amigos espirituais que também fazem parte dessa casa, que como nós aqui vêm buscar o objetivo para as nossas grandes dificuldades que ainda carregamos. E nesses momentos, quando aqui nos adentramos e somos abraçados com muito carinho pelos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, possamos agradecer a Jesus. Senhor Jesus, Mestre, amigo, que nos acolhe em todos os momentos, dando-nos sempre o incentivo para a nossa caminhada. A nossa gratidão eterna, porque nos deste oportunidades como esta, que aqui estamos, para ouvir o Seu Evangelho, para ouvir os Seus ensinamentos, e que possamos nós, atentos a tudo isso, colocarmos em prática nos nossos dias de jornadas. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida de hoje estarmos aqui mais uma vez, no corpo físico, que dá-nos condições de aprender e evoluir espiritualmente. Agradecer essa casa abençoada, que sempre nos abre as portas para que aqui possamos estar envolvidos sobre o amor de Jesus, o amor dos nossos amigos espirituais, dando-nos sempre essas grandes oportunidades de sermos nós irmãos na doutrina e aprender sempre. Que Deus, nosso Pai de infinita bondade, possa nos conceder esse dia como aprendizado, como um belo dia que dará para todos nós força, coragem, ensinamentos do bem viver. Que a paz desse Mestre Jesus possa fazer moradia em cada coração e nós possamos externá-la de uma forma de trabalho, de uma forma de gratidão. Que Jesus nos abençoe nesse grande dia de amor e de luz. Hoje, com muito carinho, nós estamos recebendo nosso grande amigo e irmão da doutrina para nos dar a mensagem do dia, o Dr. José Gonçalves, que fará a palestra, corrigiram aqui para mim, obrigada, a palestra para todos nós, no ensinamento do Evangelho. Que sejam essas páginas que vão ser viradas leituras para os nossos corações. Que possamos nós hoje fazer esse grande aproveitamento para que o nosso amanhã, no nosso caminhar, seja mais fácil, mais sereno e mais tranquilo. Que Jesus te envolva, Dr. José, e a todos nós que aqui estamos presentes. Que assim seja. Bom dia a todos. Dando continuidade hoje a mais uma semana do mês espírita Hugo e Dulce Gonçalves, nós relembramos alguma coisa deles na nossa convivência de quase 30 anos com ele e percebemos dentre os muitos conhecimentos, os muitos ensinamentos que ele nos trouxe, que ele, quando a gente chegava aqui, ele sabia qual era o nosso compromisso, o que a gente tinha que fazer, mas ele não dizia para a gente, não dava a tarefa específica para nós fazermos. Ele ia introduzindo aos poucos o que a gente ia fazer, e a gente acabava descobrindo o que é que tinha que fazer. Então foi assim que ele, a minha experiência, foi que ele
começou a colocar a gente para fazer uma prece, para fazer uma sugestão para ir num estudo, e aos poucos a gente foi desenvolvendo aquilo que a gente já trazia, com essa oportunidade a gente foi se interessando por aquilo, aprendendo, voltando-se para o estudo, o desenvolvimento do nosso interesse pelo Evangelho, porque a questão dele era o Evangelho. A preferência do assunto dele, da palestra que ele fazia e que ele sugeria para as pessoas, era o Evangelho. A doutrina espírita estava inclusa no Evangelho, fazia parte do Evangelho. Então foi assim que a gente foi indo. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu falei alguma coisa foi porque ele deu a oportunidade ao Dr. José Antônio Vieira de Paula para que ele fizesse um estudo e uma palestra para poucos aos sábados à noite. Então poucas pessoas vinham, eram justamente essas pessoas que estavam chegando na casa, vinham e falavam aqui alguma coisa, principalmente já tinham lido, porque o Zé Antônio ele também tinha isso, ele falava: olha, você vai falar, o que você acha de falar tal sábado aí, escolhe um assunto aí do Evangelho. E a gente escolhia uma página do Evangelho, do Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel, escolhia, estudava, vinha aqui e falava para 3, 4 pessoas que estavam ali. E foi assim que a coisa foi começando, que foi andando, e a gente acabou participando mais. E o seu Hugo, então, ele, descobrindo tudo isso, ele ia sugerindo sutilmente para a gente, e aí surgiram tantos trabalhos, porque ele também já tinha feito o grande trabalho dele, que era o lar, que era a divulgação da doutrina, e foram surgindo os outros trabalhos, assim, o coral, a distribuição pela sacola. Ele vai jogando as coisas e a gente vai pegando e vai desenvolvendo, porque aquilo já está dentro do compromisso, assim, Então teve vários grupos de estudo e a gente foi se envolvendo, e hoje a casa tem todos esses trabalhos aí, em grande parte porque ele realmente incentivava a nós a desenvolver tudo isso, participar. Esse era o seu Hugo, Então a gente deve muito a ele por esse incentivo que ele trouxe, assim como ele trouxe esse incentivo antes de nós chegarmos aqui, antes dos centros espíritas da região, que ele fazia isso na região, nas estradas de barro aí, que ele conta que ele transitava, e ele e o Piscini. E então ele fez isso na região, divulgou a doutrina, e hoje nós temos aqui esse centro que tem tantos trabalhos, porque ele também incentivou. Então hoje, ninguém é palestrante aqui não, mas a gente estuda, a gente reflete, a gente pega as informações de vários espíritos, e nós vamos mais uma vez refletir sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Como disse, a base é o Evangelho, e à medida que a gente entende o Evangelho, a doutrina espírita nos ajuda a fazer isso, Então vamos lembrar de quando Jesus esteve aqui e ele subiu lá no monte e tinha uma multidão cercando-se dele ali, que esperavam dele um alívio para os seus sofrimentos, um consolo para os seus sofrimentos. E essa resposta que eles queriam para os seus sofrimentos, Jesus fez um breve comentário, um breve ensinamento, que foi um dos maiores da humanidade.
Então, dentre os muitos, ele disse que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Então, essa foi a resposta que ele deu para aquela multidão. Como se ele estivesse dando a resposta nossa, se a gente perguntasse para ele hoje, né? Quisesse que ele aliviasse os nossos sofrimentos, se a gente pedisse para ele aliviar os nossos sofrimentos, resolver os nossos problemas, como resolver os nossos problemas, os nossos obstáculos, e ele respondesse isso, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E muitos ficaram sem entender, inclusive, essa resposta. Até hoje ainda não entende. Mas essa bem-aventurança que ele falou é a esperança que ele trazia para todos. À medida que as pessoas fossem compreendendo essa esperança, elas iam se consolando. Então, muitas vezes a gente chora pelas nossas dores, né? Porque a gente não compreende essas bem-aventuranças. Por isso que a gente chora, por isso que a gente reclama, porque a gente não entende essa bem-aventurança, não entende a finalidade da reencarnação dentro dessas bem-aventuranças. Nós somos pouco evoluídos ainda. Provavelmente a gente esteve lá nessa época encarnado e ainda estamos aqui conhecedores do que a gente tem que fazer, mas sem o resultado que Jesus mostrou que poderia ser possível, que nós poderíamos ser bem-aventurados. Então hoje, quem chora hoje é o corpo? Não é o corpo que chora hoje, é o espírito. Quem chora é o espírito, porque os motivos, os problemas e as dores, eles alcançam os sentimentos nossos. E quem sente é o espírito, que tem o sentimento da dor, o sentimento da alegria, da felicidade, é o espírito. E como muitos não conseguiram entender aquela época e hoje ainda não entendem, então acabam sofrendo. Não entende a eternidade da vida que cada um tem e acabam sofrendo mais. Jesus, ele nesse sermão da montanha, né, que ficou muito conhecido por esse nome, ele se referia às pessoas que sofriam, porque justamente por isso, porque elas não compreendiam qual era o consolo que ele poderia dar para elas ali. E hoje é a mesma coisa, né? As dores que nós temos, as dores da alma, que a gente procura consolo, a humilhação que a gente passa, as injustiças que muitos são submetidos, né? As perdas, as mágoas que cada um tem, a ansiedade, a depressão e tantos outros sentimentos que fazem com que nós sintamos um sofrimento, uma angústia, não são consolados porque a gente não entende a nossa situação reencarnatória, o nosso compromisso atual. Então, com isso, a maioria das pessoas tem aquela pergunta clássica: mas por que eu passo por isso? Por que eu estou sofrendo desse problema? Porque não entendeu ainda qual é a evolução reencarnatória sua, né? Como que eu vou me consolar então? Como que eu vou aliviar? Aquela pergunta clássica: mas o que eu faço? O que eu tenho que fazer para melhorar? Não é uma resposta prática assim, né? O que eu faço? Conhece as leis divinas, respeite as leis divinas, aprenda as leis divinas. É isso que é a resposta, não é uma atitude só. Então as pessoas hoje tentam se consolar com grandes fantasias. Tem vários problemas, mas as fantasias
é que elas buscam na fantasia o alívio dos problemas, das necessidades. As vitrines que o mundo oferece para aliviar sofrimentos, às vezes a aparência é o que importa e é aquilo que ela acha que vai fazer com que ela não sofra mais. Aquela frase, né, de que não, tudo vai dar certo, mas sem um entendimento da frase que está falando, do que está falando nessa frase, né? Tudo vai dar certo. Pessoas que não aceitam ser contrariadas e aí sofrem porque são contrariadas pela vida ou por outros, né? Então, que não podem, não conseguem comprar aquilo que querem, então são infelizes e acham que comprando elas vão ser felizes, né? Então essas coisas não são assim, não são o consolo que Jesus falava. Por isso que a gente tem dificuldade, né? A pessoa reclama, mas eu só trabalho na vida, trabalho e não sou feliz. Mas espera aí, não é por aí a questão, né? Poucos compreendem o que é viver a vida. Então, quantas pessoas não falam que eu quero viver a minha vida para ser feliz? Então, eu tinha uma paciente que ela era professora e ela faltava uns 3 ou 4 anos para se aposentar, e ela falava para mim, não, eu quando me aposentar vou morar na praia, porque ela não aguentava mais os filhos davam problema, os filhos não respeitavam, os filhos não seguiam a sua vida e não obedeciam, e eram já filhos de adolescentes para jovens, então o marido não ajudava, e ela falou, eu vou morar na praia, porque eu quero ser feliz de qualquer jeito, essa é a minha vida. Eles tinham comprado uma casa na praia e ia para lá. Aí foi chegando a época, ela se aposentou, mas à medida que ela foi passando essa época e aquela situação dos filhos, e ela se aposentou, ela acho que ficou 3 meses na praia e voltou, porque ela percebeu que o compromisso dela era com os filhos. Ela tinha que ajudar os filhos ainda, que não estavam direcionados ainda, e que aquilo de ficar na praia não ia aliviar o sofrimento, o choro e toda a angústia que ela sentia. Então peraí, né? Vamos olhar bem para a solução que a gente dá para os nossos problemas. Essa é uma pessoa que eu acho que despertou, assim, é uma pessoa espírita, inclusive, mas ela despertou nessa época. Ela teve que ficar um tempo assim e ver que ela não estava longe do seu problema, embora estivesse a alguns quilômetros de distância, né? Então as crianças, inclusive hoje, crescem com essas respostas, iludidas pelo mundo. Elas querem as roupas que os amigos e os amiguinhos usam, os brinquedos que são fascinantes, os tablets, os celulares, etc., achando que com isso elas vão ser felizes. Com isso elas vão ser crianças que não vão ter problemas. Tem até algumas que tem uma funcionária que cuida delas, né, brinca com elas, e só que sem educá-las, só oferece a distração, não educa essas crianças para o caminho do bem, para entender o que é o amor fraternal, o que é o amor de mãe, como se relacionar com os seus amiguinhos, e acham que isso, né, você dá alimento e cuidado para a criança é o suficiente para que ela seja feliz. Então esse círculo que gira em torno de nós, né, dessa ilusão que a gente tem de alívio de problemas, de alívio de obstáculos que estão aí na nossa vida, não deixa que a gente sinta a humanidade, sabe, o outro, a dor do próximo. E esse foi o ensino fundamental que Jesus deu, que a gente não tem como evoluir sem pensar no próximo, sem se relacionar com o próximo. Sozinho ninguém evolui. Então lá na praia, sozinho, sem relacionar com ninguém, não vai evoluir, vai ficar estacionado, né? Então a gente se comporta diferente do que
Jesus ensinou para a gente, né? Nesse Sermão da Montanha. A gente não faz o que ele pede, né? Todos serão consolados. Então a gente tem que entender o que é que significa isso. Jesus foi justamente ao encontro dos infortunados e deu esse exemplo para nós. Então a gente tem que pensar nessas pessoas não como um mal nosso, mas é uma situação necessária para a nossa evolução. Se pensarmos bem, olha, muitos de nós esteve lá nesse Sermão da Montanha assistindo ele há 2000 anos. Outros de nós esteve lá jogando pedra em Jesus, mas a gente esteve por lá. Será que a gente nesses séculos todos vem reencarnando para percorrer os mesmos caminhos que a gente tem percorrido? Não é possível isso, porque nós sabemos pela informação dos espíritos que cada encarnação a gente vem melhor, porque a gente aprende. Por menos que a gente aprenda alguma coisa, a gente aprende. Então hoje a gente já aprendeu, a gente já sabe as lições, já sabe a parte teórica. Agora precisa exercitar essas atitudes, né? Ninguém reencarna como nós assim para fazer o mal, ou então para sofrer, para pagar, para perder. Ninguém reencarna para isso. A nossa reencarnação é para aprender. Por isso que nós temos obstáculos, e a doutrina espírita repete para nós, né, que a gente está num mundo de provas e expiações, porque a gente precisa desse mundo. Nós não podemos ir em outro mundo, que nós não vamos nos adaptar ao mundo de regeneração ainda. A gente não vai se adaptar a ele ainda. Além de nós não nos adaptar, nós vamos atrapalhar a atuação das pessoas, dos espíritos que lá estarão e já tem condição de levar esse planeta de regeneração adiante. Então o que nós precisamos é isso. Se eu preciso de estar no mundo de provas e expiações, eu tenho que aprender a lidar com as provas e com as expiações, para que eu me console, sabendo qual é a finalidade disso, né? Então a gente vê aí atualmente que tem muitas atrocidades acontecendo, né, nesse momento, que é um desrespeito, corrupção, as desonestidades aí que campeiam para todo lado, né, abusos. Então a gente vê tudo isso, que são resquícios que nós trazemos, que as pessoas trazem das suas encarnações. Mas nós que estamos aqui refletindo nisso, tentando entender, porque nós estamos sofrendo com essas situações, né, de desonestidade, de corrupção, a gente sofre. Por quê? Porque a gente já aprendeu que isso aí não é um negócio bom, isso não vai nos ajudar, não vai nos fazer feliz, não é o que Jesus ensinou para se fazer essas coisas, né? E a gente não pode continuar vivendo desse jeito também. Então, não, todo mundo faz assim, eu vou fazer, né? Não vou lutar com isso. Mas para isso a gente precisa ser persistente e ter que estudar. Não basta a gente vir aqui no centro, tomar passe, assistir palestra. Não basta ninguém, né, de outra religião que vai frequentar a sua religião, entrar no templo e usar um emblema, né? Não adianta isso se não houver uma mudança na forma de pensar e de agir com esses conhecimentos. Olha o que Deus fez. Deus parou o nosso planeta. Ele deu para nós sinal vermelho. Ele deu o sinal vermelho para a humanidade agora nessa pandemia. E por que ele faria isso? Será que ele descuidou, esqueceu e o vírus se multiplicou? Não, né? Nada acontece sem que Deus permita, sem que Deus saiba. Mas ele deu o cartão vermelho para nós, para que com essa pandemia a gente consiga se relacionar melhor, valorizar melhor as relações com os familiares, com as outras pessoas, colaborar mais, ajudar mais, que é tudo o que Jesus ensinou.
ser mais fraterno, mais caridoso, valorizar mais, não o que a gente pode comprar ou pode ter, mas o que a gente pode fazer. Ele mandou a gente um recado: olha, vocês mudem o ritmo, mudem a direção daquilo que vocês estão fazendo aí nesse comércio desenfreado, nessas formas de resolver as coisas pela porta dos fundos, né, de enganar uns aos outros, né, de fazer as coisas de forma escondida. Ele mandou um recado: aprende, né, quem quiser. Ele pediu que os espíritos que estão reencarnados agora reflitam e mudem a direção do seu comportamento. Então, eu acho que a gente tem que pensar bem, né? Mudar os nossos sentimentos, tentar desenvolver mais isso. Por quê? O planeta é a morada de todos, não é a morada de uma parte, é a morada de tudo, de todos. Não é possível que a gente continue vivendo e pensando somente nos interesses próprios ou nos interesses de uma comunidade, né? Todos são importantes. Esse mal, essas falcatruas que tem ao nosso redor aí, elas são um desrespeito para as leis divinas, para os ensinamentos de Jesus, e não foram semeadas por ele. Não foi ele que ensinou a gente a ser espertinho, não, né? Ele ensinou a fraternidade, o amor e a caridade. Então a gente tem que ver que essa situação não está de graça também para nós, porque nós não somos santos, né? Se está acontecendo isso, é para mostrar para nós que nós temos que pensar diferente. Se a gente quiser ser consolado e morar num mundo melhor, nós não podemos entrar nessa vibração onde o mais esperto é o que é mais feliz. Nós não podemos entrar nessa, porque senão nós vamos, o dia que desencarnar, nós vamos encontrar outras respostas para lá. Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos pede, né? O que acontece quando um espírito obsessor, por exemplo, né, ele faz um encarnado sofrer? O que a gente faz para resolver isso? A gente instrui, que eu digo é a doutrina espírita, é Jesus, porque um espírito desencarnado, ele é tão irmão quanto o encarnado. Jesus falou para todos. Então a gente instrui o espírito encarnado e a gente também instrui o desencarnado, porque os dois têm que se sentir bem para que a desobsessão ocorra. Se a gente instruir só o encarnado, né, como muitos falam, não, tira esse de mim, não sai, não adianta. Vai tirar o espírito obsessor de você? Não vai. Ele sai, mas ele volta, né? Como Jesus falou no Evangelho, né? Casa vazia volta a outros espíritos, porque não houve uma mudança na sua vibração e porque também o outro continua pensando, o espírito obsessor continua pensando que ele tem que realizar a cobrança que ele está cobrando. Então todos têm que ficar bem, e o mundo é assim, o mundo todos têm que ficar bem, um tem que ajudar o outro, né? Ora, para que a gente se console, quando Paulo caiu lá sobre o sinal de Jesus na entrada de Damasco, Paulo perguntou para Jesus, né? O que queres que eu faça? E aí, eu sempre comparo isso, né? Ele falou naquela época, hoje a gente fala a mesma coisa, a gente pergunta a mesma coisa para Jesus, né? Para Deus, para Jesus, o que quer que eu faça para me melhorar, para não sofrer tanto, para aliviar minhas dores? O que o Senhor quer que eu faça? E a gente sabe que Jesus responde que Ele quer que a gente cresça espiritualmente, porque crescendo espiritualmente, os sofrimentos não vão causar tanta dor em nós.
como quando a gente perde alguém, né, alguém familiar, a gente sofre, mas a gente entende o que está acontecendo. Então a gente sofre menos, a gente se recupera mais fácil. A gente sofre porque todos sofrem, nós não somos evoluídos tanto assim a ponto de não valorizar e não sentir a morte do corpo físico. Nós sentimos, mas a gente sabe, por conhecer, a gente se recupera de uma forma mais rápida, né? Então, quando ele perguntou para Jesus, e Jesus mandou ele entrar em Damasco, porque ele queria que ele crescesse espiritualmente e deixasse de perseguir cristão, porque era o que ele fazia. Então, a gente tem que tomar essa consciência de que, para que a gente viva bem, a gente tem que assumir os compromissos que são oferecidos para nós. Nós temos isso, cada um de nós tem compromissos. Compromissos de trabalho, compromissos com família, compromisso com pessoas, compromissos com a doutrina, a gente tem muitos compromissos. Se nós formos pesquisar os compromissos que a gente tem, para que a gente seja feliz, para que a gente seja bem-aventurado, como Jesus falou no Sermão da Montanha, nós temos que encontrar direitinho os nossos compromissos, e que são oportunidades que estão sendo oferecidas para nós, e cumprindo esses compromissos nós vamos nos sentir melhor. Agora a gente fala assim, os compromissos desde que a gente se veja como espírito eterno, né, que vem de outras vidas, que já traz compromissos de outras vidas, tem que cumprir agora para o futuro. Essa eternidade é que faz com que a gente se sinta melhor. Se nós pensarmos só no nosso espírito encarnado de hoje, nem sempre a gente consegue um consolo, né? Então, sem olhar para esse compromisso que a gente tem conosco mesmo, individual, porque cada ser evolui de forma individual, né? Cada um tem uma ação, um trabalho a fazer. Se nós não olharmos para esse compromisso e mudar o nosso pensamento, então a gente vai ficar sofrendo, e depois não adianta ficar perguntando por que eu sofro. É porque tem coisas que eu ainda não entendi, né? E lembrando também que o compromisso, ele vem pré-encarnatório. Ninguém chegou aqui por acaso e as coisas vão acontecendo. Houve um planejamento para a gente passar pelo que a gente passa, e um planejamento que teve a nossa participação. Não foi alguém lá, um espírito mais elevado, que falou: você vai acontecer isso e isso. Não, teve um diálogo ali, uma conclusão, uma necessidade para que acontecesse o que acontece na nossa vida. Então a gente tem que entender isso, porque aí nós vamos aceitar melhor os obstáculos que aparecem na nossa vida, porque teve um planejamento com a nossa participação, né? Então qual é o meu planejamento? Cada um tem o seu. Não vem escrito com a gente que tem um planejamento, mas cada um, se olhar na sua consciência, olha assim mais minuciosamente para as dificuldades que você tem que enfrentar hoje em dia, por aquilo que te aflige hoje, que está às vezes retardando até a sua caminhada ao envolvimento, à evolução, está até atrapalhando ali. Então peraí, isso aí, se tem alguma coisa ali, é porque tinha um obstáculo. Eu tenho que refletir como é que está isso, para poder evoluir mais, né? Que escolhas eu tenho feito para que a minha vida não desvie do caminho, né? Que tenha algo que me direcione, né? Inclusive ambientes físicos, locais que a gente escolhe para viver, que favorece ou atrapalha a minha reencarnação, o ambiente que eu frequento, né? Tudo isso é importante. Então, o que Deus espera de nós,
em todo esse planejamento. Quais são os interesses que movem o meu pensamento, as minhas atitudes? Será que me são favoráveis? Será que esses interesses me ajudam a viver melhor ou não? Então, tudo isso são perguntas que a gente tem que responder para si mesmo, né? E os relacionamentos são as coisas, dos objetivos os mais importantes, porque eles estão mais próximos e eles dão maior oportunidade para que a gente modifique os nossos pensamentos, né? Por que os relacionamentos são assim? Porque nos relacionamentos estão aquelas pessoas, aqueles espíritos que nós temos diferenças, não nos entendemos mesmo com ele mesmo, mas é preferível que a gente fuja dos desentendimentos que a gente está tendo atuais, e procurar no compromisso que a gente tem com eles, porque isso vai nos enviar para um caminho que define realmente o que nós temos que fazer. Procurar, em vez de se fixar no desentendimento, se fixar no compromisso, porque o compromisso vai continuar, mesmo que a gente não se fixe no desentendimento agora, ele vai voltar. Então a gente tem que pensar nessas coisas, né? O que é que Deus espera de nós? O que é que essa programação, por que ela foi feita dessa forma para nós, né? Ele quer que a gente cumpra as leis divinas, as leis de causa e efeito, as leis reencarnatórias e tudo mais. E o próximo sempre vai estar envolvido nessa nossa evolução. Por isso ele merece muita atenção, né? Então, essa é uma reflexão que a gente põe hoje para aqueles que buscam um consolo, né? Que a gente tente entender o que é a nossa vida, quais os nossos compromissos, quais os obstáculos que nós precisamos aprender a superar, né? Como ultrapassar essa escola, lembrando que nada é perdido, mesmo que a gente não tenha grandes resultados nas coisas que a gente faz, mas nada é perdido, tudo se aproveita nessa vida, desde que seja bem intencionado. Como Paulo, né, que queres que eu faça, que ele falou a Jesus, faça pelo próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse por você. E se você já entendeu tudo isso que a gente está tentando refletir hoje, um compromisso moral seu de auxiliar o seu próximo a entender também, a esclarecer e acender a luz que já acendeu dentro de você. Então vocês vejam que tudo isso são coisas importantes. E o Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo lá de Sacramento, grande médium, grande professor, ele tem uma frase que ele diz assim: poderoso é o sol da verdade. Poderoso. Por que o sol da verdade é poderoso? Porque ele esclarece, a verdade esclarece e dá forças para a gente continuar. E a verdade é entender o Evangelho, a verdade é entender o que a doutrina espírita nos explica sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Muito obrigado a todos pela atenção. E nós estamos também comemorando o mês espírita e fazendo uma homenagem a duas grandes pessoas que foram o seu Hugo e Dona Dulce aqui nesta casa. Eu convivi com o seu Hugo desde há uns 40 anos aqui nesta casa. Primeiro que ele me recebeu de braços abertos para que eu pudesse dar continuidade à minha mediunidade, tá? E Dona Dulce como a mãe
extraordinária que foi e continua sendo. E algumas vezes eu estive aqui com alguns problemas e ele falava assim: Gerson, confia em você e acima de tudo em Jesus e em Deus. E isso me tocou muito, porque ele faz com que você desenvolva a sua fé dentro da doutrina espírita. E nós já temos mais de uma semana de Evangelho e temos a obrigação, o dever de conhecer. E o Dr. José Gonçalves hoje foi explícito em suas colocações. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo e para onde vamos? E o senhor nos falava sobre isso. E algumas vezes eu tomava café com ele depois da nossa reunião. A Dona Dulce estava na ponta da mesa, e ele do outro lado e a turma em volta. E ali a papo ia, depois da reunião, até 10h30, 11 horas da noite. E Dona Dulce, sempre no comando também, para Hugo, vai fazer o café. Ele passava a responsável para: ô Gerson, vai fazer o café. Eu falei: a ordem é Dona Dulce, é sua. Entendeu? Algumas vezes a gente teve grande oportunidade de conviver com ele. E sempre no aprendizado constante. Com Dona Dulce, aquele comando firme, mas com amor extraordinário que ela tinha. E o Hugo também, aquele carinho, aquele amor, mas aqui mais açucarado, vamos dizer assim, né? Mas aprendemos bastante com eles. E eu quero dedicar aqui uma grande homenagem aos dois, ao qual tivemos a grande oportunidade de conhecê-los. Que Jesus os abençoe sempre e os ampare, e que Ele possa sempre estar do nosso lado, que Ele está sempre, nos dando suporte, a paz que tanto necessitamos, a harmonia. Não é verdade? E para encerrar, eu quero agradecer a todos que aqui se encontram, que deixaram seus lares para que vierem. Agradecer a Jesus, o Mestre por excelência, o Divino Amigo, que possa nos dar o suporte necessário, a paz, a harmonia e o equilíbrio, não só para nós, mas para também a nossa pátria, o Brasil, e a toda a humanidade, que passe por momentos de conturbações e de provas. Que Jesus nos dê hoje e sempre a sua infinita paz. Que assim seja.